tarde, quarto ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática, dando sequência aí na apostila do quarto bimestre. Nós vamos ir na página 170. Hoje o nosso tema é medidas de comprimento e números na representação decimal. No caderno anterior você estudou os números na representação decimal, né? Ou seja, aqueles números, os números decimais. Relembrando aqui, tudo que vem antes da vírgula é a parte inteira e o que vem depois é a parte decimal, que é os quebradinhos do que a gente tem que dividir. Neste módulo, a gente vai retomar o estudo desses números junto com as medidas de comprimento. Para facilitar esse estudo, vamos relembrar a reta. Aqui nós temos uma reta numérica e aí você vai tentar responder as questões. Quais números estão antes do 7? Tudo que vem antes. Coloca aí. Quais são os números que vêm depois? Quais os números que estão entre, no meio de 4 e 10? Qual número vem imediatamente antes do 15? Qual número vem imediatamente depois do 11? Qual número vem imediatamente antes do 1? Quais números estão entre 10 e 15? Números decimais na reta numérica. Além dos números inteiros, é possível incluir números decimais na reta numérica. Isso é possível quando se divide o intervalo da reta de 0 a 1 em 10 partes. Observe o intervalo entre 0 e 1 com essas divisões. Então, essa parte aqui, ela está esticada. Ela equivale a esse pedacinho aqui, Ela foi pego e esticado aqui. Como representar cada uma dessas partes? As partes menores que 1 podem ser representadas por números decimais, que são os quebradinhos, tudo aquilo que vem depois da vírgula. Toda referência, que no caso da reta é o intervalo de 0 a 1, foi dividido em 10 partes. Então, o quociente de 1 dividido por 10 pode ser representado de duas maneiras. Por fração, uma parte de 10, ou pelo número decimal, que é 0,1 pedacinho dos 10. Vamos ver aqui na atividade 2 como a gente vai fazer isso. Complete a sequência de números nas retas numéricas. Então, aqui nós temos o 3 e o 4. Foi dividido em 10 partes. O primeiro pedacinho aqui vai ser o 3,1 pedacinho. Depois, 3,2 pedacinho. 3,3 e assim você vai fazer até chegar aqui. Quando chegar no 9, 3,9, e aí completa um pedaço inteiro, que é entre o 3 e o 4. Aqui nós temos uma reta e ela tá com um pedacinho. O que vem antes? Um pedacinho antes do 4,5, que seria o 4,4. O que vem depois? Um pedacinho a mais que os 4,5, então 4,6. Aí você vai completando os antes e os depois. Nessa reta a mesma coisa. Nós temos um ponto aqui só, que é o 9,9. O que vem antes? Um pedacinho a menos que 9,9, que seria o 9,8. E o que vem depois? Depois a gente completa o pedaço inteiro. De 9,9, o próximo seria o 10. Sobre o número que ocupa a posição marcada em vermelho, é possível afirmar que ela é 2,7? Tá entre o 2 e o 3, mas será que é o 7? Aqui é o 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Não é. É maior que 1,5 e menor que 2,5? Se aqui dá 2,7, 2,5 dá bem antes. Então também não é. Está entre 2,7 e 2,9? Dá uma analisada aí. É menor que 2,6? Não. Então já até matei a charada. Os números decimais e a régua. Agora você vai usar a régua, um instrumento para medir o comprimento com as unidades de medida, milímetro, centímetro. Se você reparar na régua, entre o 0 e o 1 tem 10 risquinhos, que são os pedacinhos. Cada pedacinho é 1 milímetro. E esse pedaço completo é o centímetro. Olha a divisão feita aqui. Na imagem, toda referência que corresponde ao intervalo de 1 centímetro foi dividida em 10 partes iguais.
e aí faz uma fração. Um pedacinho de 10 ou 0,1, que é um pedacinho de 10. Cada uma das partes do intervalo pode ser representada por milímetros. Então, cada risquinho que tem aqui é 1 milímetro. Quando você soma esses milímetros, eles viram 1 centímetro. Ao usar a régua para medir comprimento, as medidas podem ser registradas em centímetro, milímetro ou centímetro e milímetro. Então, a medida de comprimento entre duas marcas quaisquer da régua pode ser representada por um número inteiro, são esses maiores, ou por um número decimal, que são os risquinhos que estão no meio. Isso dependerá da unidade de medida que estiver sendo usada. A medida da linha vermelha pode ser representada como 23 milímetros, que significa 23 pauzinhos aqui, ou 2 centímetros, porque aqui nós temos o número para no 2, e 0,3, que são 3 risquinhos. As duas formas de dizer tá certo. Há outros instrumentos que também têm as marcações como a da régua. Nós temos a trena e a fita métrica. E você reparar aqui, ó, tem os pauzinhos, os risquinhos mostrando os milímetros. Agora eu quero que vocês façam a atividade 3, que é o comprimento do carro, do barco, dessa casa, do pé da centopeia. Depois vocês vão marcar verdade ou falso para todas essas seções aqui. Você vai traçar os segmentos de reta com os comprimentos que estão indicados aqui, baseado na régua que você tem. E dando sequência, nós vamos falar sobre medidas de comprimento e escalas. Observe aí a sequência de números indicada em cada reta. Aqui começou com 0 e parou no 10. Aqui começou no 2 e parou no 22. Aqui começou no 2,5 e foi até o 27,5. Começou no 100 e foi até 1100. O que você observou em relação às sequências de números em cada uma das retas? Veja a reta e responda as questões. Nós temos uma reta que começou com o 0 e parou no 50. O que você observou nesta sequência de número? O pulo que está dando de um número para outro é de quanto? É possível marcar nesta reta o número 4? Aqui nós temos a marcação 0 e 5. E aqui nós temos um intervalo. É possível colocar o 4 assim? A reta numérica representada no item 1 não está graduada, de 1 em 1. Ela está graduada de 5 em 5. Então, cada intervalo da reta há um grupo de números. Por exemplo, no intervalo de 0 a 5 estão os números 1, 2, 3 e 4. Eles existem, só não está marcado na régua. Quando isso acontece, a gente fala que essa medida do intervalo está em escala. Essa forma de registro é necessária principalmente quando precisamos utilizar uma grande sequência de números e não é possível marcar todos eles na reta, senão ia ficar muito número na reta. Então, por exemplo, a sequência de 1 a 1000 ou a sequência de 2 a 5, incluindo os números decimais. Bom, mas embora os intervalos da reta sejam construídos em escala, é possível registrar neles em uma posição exata ou aproximada os números que não aparecem na sequência. Eles não estão lá, mas eles existem. Agora você que vai fazer. Faça aí o que se pede a partir da observação das retas. Qual foi o número que começou essa reta? E o número final? A escala usada aí na reta é de quanto em quanto? Começou? Qual é o pulo de um número para o outro? Você vai marcar a posição aproximada do número 3,5. Então, você tem o 3 e o 4. Onde seria o 3,5 pedacinhos? Você vai tentar marcar em algum lugar aqui. Letra B, nós temos outra escala. Começa do 2,5 e vai até o 17,5. E você vai marcar. Onde iniciou? Qual o número que fechou? Essa escala está pulando de número para número em qual quantidade? Você vai tentar marcar a posição do número 0 na reta. Isso está fácil, né? O 0 é sempre o ponto inicial. Letra C. Nós temos essa reta. E aí você vai marcar também o número inicial, o número final, o pulo que está acontecendo de um número para o outro e vai tentar marcar a posição do 0,1 na reta. Uma reta numérica pode estar representada na posição horizontal ou vertical. Vamos dar uma olhada nessa reta aqui e ver os registros em vermelho das medidas 123 centímetros e 131 centímetros.
Elas estão aqui. Qual que é a escala usada na reta? Do 123 foi pulando, só que não está marcado aqui. A única coisa que a gente vê é que aqui é o 131. Do 123 para o 131 tem quantos números no meio? 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seriam 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, desse para esse, está subindo de 1 em 1. Marque na reta o 127. Agora marque a posição aproximada do 132,5. Que aqui é o 131. O próximo seria o 132. Onde que vai ficar o 132,5? O professor pediu aos alunos que medissem as suas alturas com a fita métrica e as deixassem registradas na folha de papel que fixou na parede. A fita métrica é um instrumento de medida de comprimento e ela é graduada em milímetros, centímetros e metros. Essa aqui tem um pedaço da fita. Qual que é a escala usada na fita? O pulo de um número para o outro, qual é? Alberto é o próximo a marcar na fita métrica a sua altura e ele mede 130,2. Entre quais números ela será marcada? 130 está aqui e ele precisa marcar 130,2. Então, essa marcação vai ficar entre 130 e 131, né? Vai ficar aqui. A altura da Simone é 131,5. Marque aí na fita o tamanho dela. Na atividade 5, vocês vão ler esse texto, depois vão responder. Quais são as unidades de medida que aparecem nas informações sobre a árpia amazônica? Você vai pegar todos os números que falam de medida e vai colocar aqui. Quais das medidas da árpia são maiores que 1 metro? Então, tudo aquilo que estiver marcado como 1m ou maior que isso, 1, alguma coisa, você vai por aqui. Quais das medidas da árpia são menores que 1? 1 inteiro, menos que isso vai ter que ter 0, alguma coisa, que é o que você vai marcar aqui. Agora você vai escrever a medida 2,1 em centímetro. Quantos pauzinhos será que tem para completar 2 metros? Aí você marca aqui. Se você apresentar dificuldades, me pergunta ou pede ajuda de um adulto aí. Pode-se dizer que algumas penas da árpia têm mais de meio metro de comprimento? Para finalizar, eu quero que vocês leiam o texto, Um Gigante entre os Anfíbios, e respondam as questões. Transforme o tamanho aproximado do sapo cururu em centímetros. Você vai transformar os 300 milímetros em centímetros. A reta numérica tem como primeiro número da sequência o 3. Cada intervalo mede 1,5. Você vai completar. Do 3 para o próximo, o pulo vai ser de 1,5. Então faz continha demais. 3 mais 1,5. Quanto dá? 4,5. Aí o próximo pulo também é de 1,5. Quanto vai ficar? 4,5 mais 1,5 vai dar 6. Você marca aqui na sequência. E aí você vai dando pulo de 1,5 de um espaço para o outro. Quantos milímetros mede um canário de acordo com o texto? E aí você vai marcar aqui como você registrou. Para finalizar, você vai registrar aqui nessa régua, na cor vermelha, o tamanho desse canário, tá? Ou em casa vocês fazem a critério, se estiverem um pouquinho mais de tempo para estudar. E com isso a gente finaliza a nossa aula por hoje. Qualquer dúvida me chama.